Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu fiz 16 mil reais em 10 dias sem aparecer com apenas uma estratégia. Esse aqui é o objetivo desse vídeo e eu dividi esse vídeo aqui em 4 partes. No começo eu vou te provar qual que é o meu resultado, eu vou te mostrar o resultado na tela do meu computador aqui, você vai ver que esse resultado é real. Depois eu vou te passar qual foi a estratégia que eu usei e o porquê que eu usei essa estratégia, é muito importante que você entenda isso. Vou te mostrar também o meu funil para você poder copiar e colar, porque esse é o grande objetivo aqui desse vídeo, né? Eu quero que você, quando terminar esse vídeo aqui, já saiba uma estratégia que uma pessoa que ganha dinheiro com a internet, que vive desse mercado, que já está trabalhando nisso, está usando, né? Então você pode simplesmente copiar essa estratégia para você também ter os mesmos resultados, ou até maiores, ou de repente, sei lá, resultados parecidos como esse aqui, né? Porque 16 mil reais em 10 dias, é claro que não é do dia para a noite, eu nunca vou te enganar aqui nos vídeos aqui do canal, não vou te dizer que é fácil, mas eu posso te mostrar que é bem possível, né? E é isso que eu vou fazer aqui com você. Você vai entender o racional por trás, que eu acho que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. É entender o que eu pensei e por que eu pensei dessa forma para poder executar essa estratégia. Esse é o grande objetivo aqui e eu vou te mostrar o funil que eu usei, né? Qual foi a jornada do meu cliente dentro aqui do meu ecossistema para poder ter esse resultado, né? E eu também quero passar para você qual foi o maior segredo da minha estratégia, é claro, dentro da minha opinião aqui, né? O que eu mais aprendi aqui e apliquei dentro dessa estratégia. Esse é o grande objetivo aqui dessa parte final do vídeo. Então vamos lá por partes aqui para a gente não se perder dentro do roteiro e também não ter nenhuma outra enrolação. Eu vou te provar aqui o resultado, né? Então eu deixei aberto aqui a minha Monetize, já filtrado aqui, ó, na data do 1/7 de 2025 até 10/7 de 2025 e eu coloco aqui no buscar, ó, ele carrega a tela aqui e você vê que eu fiz R$ 16.243,40 nesse período, né, de comissão. É claro que não tem só um produto dentro desse funil, eu tive que usar mais de um produto para poder ter esse resultado. Quando tem um produto só, eu falo para você que tem um produto só, e quando tem mais de um produto, eu também aviso para você que tem mais de um produto. Nesse caso aqui, tem mais de um produto que a gente usou aqui para poder ter esse resultado, beleza? Então você já viu que esse resultado é real, estou mostrando para você aqui na tela da minha Monetize, para você entender que é bem possível, tá? Então acompanha comigo agora, eu vou passar para você qual foi a estratégia que eu usei e por quê, tá? Você vai entender o que passou na minha cabeça para usar essa estratégia, né? Então eu deixei separado aqui alguns pontos, tá? Eu anotei aqui o seguinte, ó, tendo em mente que eu precisava vender várias vezes para o mesmo cliente, eu pensei em algo que eu pudesse ter o contato dele e conhecer mais o meu público. Isso aqui foi num nicho que eu não conhecia tão bem quais eram as necessidades do público. Então eu queria vender mais de uma vez, eu sempre tenho essa estratégia, né, de vender mais de um produto para o mesmo cliente. Esse é o objetivo dos meus funis aqui, para que eu possa monetizar com mais tranquilidade, sem precisar ficar o tempo todo correndo atrás de cliente. Faz muito mais sentido você vender mais de uma vez para um mesmo cliente do que você ficar toda hora buscando clientes novos. Mas esse não é o tema do vídeo, tá? Mas eu tinha isso em mente, que eu queria fazer isso dessa forma. E aí, pensando nisso, eu resolvi que eu ia trazer as pessoas para perto de mim para entender qual era a dor delas. Porque como era um nicho que eu não tinha tanto conhecimento, e esse é um dos motivos de eu trazer esse vídeo aqui para o canal, porque às vezes você está começando num nicho que você ainda é muito novo no marketing digital, não tem tanto conhecimento, então você precisa pensar dessa forma. Já que você não conhece tão bem o nicho que você está atuando, ou que você ainda está começando no marketing digital, e de fato não tem como você conhecer nenhum nicho caso você esteja começando, você precisa trazer as pessoas para perto. E o que significa isso? Significa que você precisa conversar com a sua audiência para entender qual que é a necessidade delas, né? Então você precisa trocar ideia com as pessoas para saber o que elas estão querendo, o que elas querem comprar de mim, como que eu posso ajudar essas pessoas, né? Então eu tinha isso em mente, isso é uma estratégia que eu uso desde sempre aqui dentro do marketing digital, então eu sabia que eu ia precisar aplicar isso dentro desse funil, né? Então eu comecei a fazer também um funil de remarketing diário, onde eu poderia de fato conversar com essa pessoa todos os dias, basicamente, né? Caso essa pessoa não me respondesse, eu ia lá e chamava ela de novo, tá? Então eu fui fazendo isso. E aí, agora, eu quero que você veja como que foi o meu funil, né? Eu quero mostrar para você poder simplesmente copiar e colar o meu funil. Mas agora, quando a gente for falar sobre o meu funil, tenha em mente que eu tinha essa mentalidade para poder trazer a pessoa para perto, conversar com ela, para entender qual que era
a necessidade dela de fato, né? Então aqui, ó, eu desenhei o meu funil para você ver como que eu fiz e como que você pode aplicar isso também no seu negócio, né? Tudo começou com um canal Dark no YouTube, que é basicamente a fonte de tráfego para o meu ecossistema. Então eu precisava trazer essa pessoa para dentro do meu ecossistema aqui. Se você não sabe o que é ecossistema ou se você quer construir um ecossistema, fica tranquilo que eu já vou te explicar sobre isso. Então, como eu queria trazer a pessoa para dentro do meu ecossistema, eu precisava de uma fonte de tráfego. A fonte de tráfego, ela é o caminho que vai ser responsável por pegar a pessoa que é desconhecida e fazer com que a pessoa conheça o que você tem para oferecer para ela. Então, no nosso caso aqui, você está assistindo o meu vídeo aqui no YouTube. O YouTube está sendo a minha fonte de tráfego para que você me conheça, para que você entenda o que eu tenho para falar e escute a minha mensagem. Então, eu fiz isso com o canal Dark no YouTube, tá? Sem aparecer, sem usar minha voz, sem nada. Nesse canal aqui eu estou usando a minha voz, mas no canal do funil que eu estou te mostrando, eu não usei a minha voz. Eu criei simplesmente um canal Dark no YouTube e começou a trazer pessoas para mim. E aí, eu jogava essas pessoas pro WhatsApp, que é um lugar que a gente chama aqui, nesse funil, de ponto de conversão. Por que um ponto de conversão, Lucas? Porque é no WhatsApp que eu vou fazer a conversão dos meus produtos. É aqui no WhatsApp que eu vou vender para essas pessoas. E o que eu vendia para elas? Eu vendia um produto de R$19,90. Ridiculamente barato, tá? Mas é porque eu precisava conversar com essas pessoas, não podia ter a objeção de preço, eu não queria que ela pensasse assim, ah não, isso aqui tá caro demais e tal, porque daí eu ia ficar criando muitas variáveis dentro do meu funil aqui e eu precisava validar a minha oferta para entender se era aquilo mesmo que as pessoas queriam. Então, eu trazia elas para o meu WhatsApp aqui, eu conversava com essas pessoas, eu entendia o que elas queriam e aí eu oferecia o meu produto de R$19,90. Nesse caso aqui que eu estou falando para você, foi um e-book bem simples criado no ChatGPT, tem videoaulas aqui no canal mostrando como faz isso, você pode simplesmente se inscrever no canal e assistir esses vídeos aqui depois, não é esse o ponto. O ponto é que, conversando com as pessoas, eu entendia o porquê que elas compravam o meu produto e também entendia por que elas não compravam o meu produto. O que é muito importante também é você entender por que a pessoa não está comprando de você, o que falta para ela comprar de você. E aí, dentro desse cenário, eu ia modificando o meu produto de forma que eu conseguisse facilitar cada vez mais a venda, até ajustar isso muito bem. É claro que o meu canal Dark no YouTube estava bem viralizado, estava trazendo bastante pessoas, então eu conseguia tração de verdade no WhatsApp. Teve um vídeo nesse canal que viralizou e ele começou a trazer muita gente no meu WhatsApp, gente que eu não dava conta de atender. É claro que se você tem um canal Dark e ele ainda não viralizou de fato, fica mais difícil de você ter volume suficiente para fazer todo esse resultado. Isso acontece, não tem problema. Mas o ponto é, traz a pessoa para o seu WhatsApp para você entender qual que é a necessidade dela. Depois você automatiza as coisas. E veja só, eu sei que é difícil de eu falar isso para você, porque tem muita gente aqui no YouTube que fica te vendendo facilidade, né? De você ganhar dinheiro no automático e tal. Mas você precisa entender o seu público antes de ganhar dinheiro no automático. Você precisa saber o que o seu público quer, para depois você colocar um produto lá para vender de forma automatizada. Então o primeiro passo é você conhecer esse público. E no caso aqui que eu estava fazendo, eu não conhecia muito bem esse público desse nicho, então eu precisei trazer essas pessoas para o meu WhatsApp. É claro também que é importante te dizer isso, que hoje em dia, com a operação que eu tenho, com os recursos que eu tenho, eu consigo fazer isso de uma forma automatizada. Eu consigo usar ferramentas que vão atender essas pessoas. Então, para mim, é um pouco mais fácil, sim, eu consigo atender mais pessoas por conta das ferramentas, do investimento que eu posso fazer hoje para validar um produto desse. Talvez não seja o seu caso, mas como você provavelmente não vai ter o mesmo volume que eu, você consegue conversar com essas pessoas. Mas agora é que a mágica acontece, ó. Quando eu oferecia o produto para ela de R$19,90, às vezes ela comprava e às vezes ela não comprava. Quando ela não comprava, eu ia para a parte do remarketing, que era o seguinte: olha, fulano, você não comprou de mim, vem cá, deixa eu entender o que aconteceu, qual foi a sua dificuldade, o que rolou para você não comprar de mim. Então, o remarketing é muito importante nesse momento, para você entender o porquê que essa pessoa não comprou de você. E o produto de R$47 era um produto que era oferecido quando a pessoa comprava de mim esse primeiro produto de R$19,90. Então eu dizia para ela: olha fulano, você comprou esse produto, legal, beleza, seja bem-vindo. Agora a gente tem aqui um outro produto, que era um produto que acelerava ainda mais o resultado dela, para que ela chegasse no objetivo que ela queria dentro ali do contexto que era a minha oferta. Então, esse funil aqui foi um funil responsável por colocar R$16.000 no meu bolso dentro de 10 dias. É claro que eu já tenho um pouco mais de experiência, para mim é um pouco mais fácil, e eu também aproveitei aqui desse canal Dark que viralizou. Então eu consegui criar um ecossistema muito bom com os vídeos virais aqui do meu canal,
trazendo muitas pessoas aqui para o meu WhatsApp e eu consegui validar isso muito rápido. É claro que você tem que ter um pouco de experiência, porque quando começa a viralizar e começa a chegar a pessoa no seu WhatsApp, é tudo muito frenético, é muito lead todo dia. Isso não acontece sempre, porque nem sempre o canal viraliza, isso é normal, tá? Tá tudo bem quanto a isso, mas quando acontece, você tem que ter uma ferramenta, tem que ter uma estrutura para poder receber essas pessoas dentro do seu ecossistema. Então, tudo isso aqui que eu mostro para você, né, da criação do Canal Dark no YouTube, do WhatsApp como um ponto de conversão, de trabalhar essa pessoa, tem opção também de você colocar anúncio, enfim, tem um monte de coisa. Isso tudo aqui eu mostro para você no que eu chamei de Manual do Ecossistema Digital, que é um treinamento que eu criei mostrando para você o passo a passo para você construir o seu ecossistema. Eu realmente pego você pela mão e construo um ecossistema com você. E como esse manual é um negócio recente e eu quero valorizar as pessoas que estão aqui comigo, eu deixei ele num valor muito baixo, praticamente ridículo assim, perto de tudo que eu ensino. Porque você está vendo, essa estratégia que eu estou mostrando para você aqui é exatamente o que eu ensino lá dentro do manual do ecossistema digital. Então você vê o potencial que tem nisso tudo. Se você conseguir fazer 10% do que eu fiz, você vai fazer R$ 1.600 em 10 dias. Então é um potencial absurdo perto do preço que está sendo cobrado dentro do manual, tá? Então eu te convido para conhecer o manual, o link está aqui abaixo na descrição. Entra na página, assiste o vídeo, vê se faz sentido para você, lê as informações, vê se é bom para você e se for, cai para dentro para você construir o seu ecossistema junto comigo. Eu vou te mostrar lá um passo a passo e te ensinar realmente como que faz para ganhar dinheiro na internet. Esse é o grande objetivo do manual do ecossistema digital. É por isso que ele tem esse nome, porque é um manual para você criar o seu ecossistema. Então dá uma olhada, o link está aqui abaixo na descrição. E aí, depois que eu fiz esse funil e comecei a colocar ele em prática, o resultado começou a entrar, eu parti para a parte do remarketing, que era uma parte que ia colocar ainda mais dinheiro no meu bolso. Então, o remarketing é muito importante para você poder vender mais para essas pessoas. E como que funciona esse remarketing? Eu sei que muitas pessoas vão perguntar. É bem simples, na verdade, é só você, quando começar o dia, olhar as conversas do dia anterior e ver quem não te respondeu e ir chamando essas pessoas. É bem simples mesmo, não tem nenhuma dificuldade. Caso você use uma automação, né, de WhatsApp, ela pode fazer isso de forma automática para você. Então, fica ainda mais tranquilo. Então, é bem simples, o remarketing é uma coisa básica, mas é muito importante. No começo de tudo você não precisa se preocupar, mas depois que você começa a pegar atração, aí sim você precisa, né? E voltando aqui para o nosso mapa mental, já te mostrei aqui, né, o meu funil, falei que eu ia te mostrar na prática e te mostrei. Agora eu quero passar para você qual que é o maior segredo da minha estratégia, né? E o maior segredo foi entender que a fonte de tráfego é um motor para alimentar o meu ecossistema e que ele precisa ser otimizado todos os dias. Então, quando você entende isso, você para de depender exclusivamente da fonte de tráfego para ganhar dinheiro. Eu nunca disse para você que ganhar dinheiro com a AdSense é ruim, que não vale a pena, que não é bom e tal, que não compensa. Eu acho que compensa, eu acho que é muito bom. Só que quando você cria um ecossistema de fato, o seu resultado ele é muito mais rápido e muito mais exponencial, porque você começa a vender para as pessoas e aí você não depende daquele vídeo te dar um bom RPM, por exemplo, colocar muito dinheiro no seu bolso através do AdSense. Então é muito importante você entender isso. E além disso, daí você precisa pensar na otimização do seu ecossistema, que é melhorar os vídeos da sua fonte de tráfego, por exemplo, ou então melhorar os anúncios lá da sua fonte de tráfego. Inclusive, no manual do ecossistema, eu também ensino como que você faz para poder usar os anúncios como uma fonte de tráfego, ensino você a criar um canal Dark do jeito certo, a fazer os vídeos e tal. Tem todo o passo a passo para quem está começando e quer construir um ecossistema, é bem completo mesmo, né? Eu já falei para você, o link está aqui abaixo na descrição, mas o grande objetivo é esse, é depois que você colocar as coisas para funcionar, você começar a otimizar o seu ecossistema. Isso aqui é muito importante, tá? E se você quiser aprender um pouco mais sobre ecossistema, entender mais sobre esse universo todo, ver mais vídeos aqui do canal, eu te convido a acessar aqui o meu canal e assistir os vídeos, fazer uma maratona aqui no canal, né? Se inscreve, faz uma maratona, assiste, tem muitos vídeos completos aqui que eu explico muitas coisas, muito detalhe, tá? De tudo que você precisa saber para você ter os seus resultados e começar logo a ganhar dinheiro na internet, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e eu vejo você no próximo vídeo.